brasileiro acordou com a notícia de que o primeiro caso de uma gripe aviária em uma granja comercial foi identificado no Brasil. Antes da gente chamar o vídeo, explicando direitinho esse caso, vale contextualizar. Então, foi encontrado um primeiro foco aí da gripe aviária no Brasil, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso gerou muita preocupação, mais no quesito econômico do que de saúde, isso porque, claro, vamos explicar isso melhor daqui para frente. Mas essa gripe não é contagiosa para os humanos, então a maior preocupação hoje é com o comércio exterior. Isso porque China e União Europeia já suspenderam aí pelo prazo mínimo de 60 dias o comércio, a compra das aves, da carne de frango brasileira. Isso pode causar um prejuízo. Eu vou até pesquisar o valor desse prejuízo inicial aqui para o país, mas pode causar um grande prejuízo, isso pode sim afetar o agronegócio brasileiro. Agora sim, vamos ver o VT da Natália André. De acordo com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, as exportações de aves do estado do Rio Grande do Sul foram suspensas após a confirmação de um foco de gripe aviária no município de Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. O registro ocorreu ontem e foi divulgado na manhã desta sexta-feira. Em entrevista à CNN, Fávaro afirmou que, ao dar, nesta quinta-feira, a confirmação definitiva de que era gripe aviária, o Ministério publicou no Diário Oficial da União o status de emergência zoossanitária por 60 dias, com bloqueio de 10 quilômetros da região. E também suspendeu o Rio Grande do Sul das exportações, cumprindo o protocolo. O ministro também confirmou que a China não comprará carne de frango brasileiro nos próximos 60 dias. Isso porque o país não teria mudado o protocolo de comércio. Para novidades do primeiro caso de gripe aviária no Brasil, acesse metrópolis.com. Vamos entender um pouquinho mais sobre a gripe aviária, esse primeiro caso que acontece aqui no país. Vamos conversar com Cristiano Barros de Mello, professor da Faculdade de Agronomia e de Medicina Veterinária da Universidade de Brasília. Professor Cristiano, seja muito bem-vindo aqui ao Boletim Metrópolis. Boa tarde. Boa tarde, Leila. Um prazer estar com vocês aqui do Metrópolis. Prazer é todo nosso. Eu já queria te perguntar, acho que é a pergunta que todos querem saber, qual o risco da gripe aviária para os humanos, se é que existe esse risco? No consumo habitual, o consumo de carne, ovos, né, não há problema. Não há problema. O problema maior está para as pessoas que lidam diretamente com a carne do frango, né? Matadouros, né, os tratadores nas granjas, eles têm um contato direto com os animais. Então, aí está o grande problema, né, com o animal vivo. Mas os produtos, o risco é insignificante, né? Então, as pessoas podem ficar tranquilas, continuar consumindo ovos, carne de frango de uma forma normal, né? Sem problemas. Para a suspensão do comércio de carne de frango do Brasil para o exterior, assim como foi suspensa agora o comércio, a compra da carne de frango pela China e pela União Europeia. Não haveria esse motivo. Não, o grande problema aí realmente vai ser o comercial, né? Como já foi bem relatado. Então, a questão de preço, os empregos, né? O Rio Grande do Sul já está tão maltratado, né, por conta de exatamente uma catástrofe, né, climática que acometeu há exatamente um ano atrás. Tiveram outros problemas também, com doença de Newcastle, e agora a influenza de alta patogenicidade em um matrizeiro, né, o que é grave, né? Mas a gente espera que isso seja resolvido logo, claro, na medida do possível. Virão 60 dias aí de embargo, né, já da China e a União Europeia também, mas isso pode ter reflexos nos preços, né, internos, né, por conta aí dessa mercadoria que ficará contingenciada aqui no Brasil, né? Então, o problema é grave, né, mas a gente espera que isso possa ser contingenciado, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária
recentemente mudou a denominação, né, do Ministério. Ele vem trabalhando há cerca de 20 anos já, né, porque isso era esperado, né? A gente sabia que, a gente que estuda, né, sabia que isso ia chegar um dia, como chegou, né, em criações de fundo de quintal, na fauna, nas aves silvestres, e um dia, né, a pressão é muito grande do vírus, e um dia isso chegaria na avicultura comercial, e chegou, né? Mas o Brasil, ele tem se preparado, né? Os servidores, questão de estrutura, né? Hoje se sabe o que fazer, né? Porque existe um plano de contingência para exatamente tratar disso, né? Então, são doenças que se previnem, trabalha-se para prevenir e para quando chegar, saber o que fazer, né? Então, é exatamente isso que o Brasil tem hoje, que é um plano de contingência, né? Então, tanto é que já foi traçado um raio de 10 quilômetros, né? Então, para mitigação do foco, para as ações de mitigação do foco, né? Lá no município de Montenegro, e fazer o trabalho agora que tem que ser feito, né? É um trabalho difícil, doloroso, mas o trabalho é para contingenciar a doença e não deixar que ela chegue em outras regiões, em outros municípios, né? Professor, vamos aguardar, é algo que tem que ser acompanhado, né? Quando o senhor fala que a situação é grave, o senhor diz respeito a quê? Bom, ao tamanho da doença, né? Principalmente as questões comerciais, né? Porque virão negociações, né? São doenças que elas são de notificação obrigatória, né? A influenza, ela entra nesse rol de doenças de notificação obrigatórias internacionais, né? São doenças que interferem no comércio, inclusive por conta da gravidade para as aves, né? Então, aqueles países que não têm, por exemplo, a influenza aviária de alta patogenicidade, eles não querem receber essa doença. E aqueles que já erradicaram doenças como essa, por exemplo, gastaram muito dinheiro, né? E o preço social, ele é sempre muito alto, porque as aves morrem, as aves são sacrificadas, né? Vem a perda produtiva, né? Então, é um pacote de questões que envolvem principalmente diretamente a sociedade e o comércio, né? Então, por exemplo, no caso da avicultura, das exportações, quanto isso representa na nossa balança comercial, né? O Brasil é um país muito importante nesse setor. E por isso que a influenza aviária é uma doença tão importante, né? Então, ela interfere diretamente nesse comércio. Tanto é que China e União Europeia já se manifestaram, né? Sim, o senhor estava me dizendo que não existe nenhum risco de contaminação já na ave para consumo, como carne para consumo. Qual seria o problema, então, nessa exportação, já que a ave ali embalada, pronta para consumo, não transmitiria a doença? Sempre envolve o risco, né? E, eventualmente, alguns países aproveitam, como é uma doença notificável, né, de notificação internacional, ela interfere nesse comércio, né? É uma medida que ela é interposta diferente da medida comercial, de uma barreira comercial, ela pode ser interposta a qualquer momento. Isso, o Brasil é signatário da Organização Mundial de Saúde Animal, e isso é um acordo entre os países, né? Por conta da fácil disseminação. A influenza, né, é uma gripe, né, gripe aviária, né, e principalmente de alta patogenicidade, como é o caso dessa agora, que é o H5N1, né? Então, é um vírus que ele pode, inclusive, infectar humanos, mas em um risco muito baixo, né? Então, mas a questão do trânsito de produtos e animais pode fazer com que esse vírus ele chegue em outros países, em outras regiões, né? Por isso que essa doença ela é notificável. Os países eles têm a obrigação de fazer essa notificação. O Brasil já se auto-embargou, né? O Brasil ele é um país que tem muita credibilidade internacional, tanto é que ele exporta, é o maior exportador de carne de frango do mundo.
né? É um dos maiores, talvez o maior exportador de carne bovina do mundo. Por quê? Porque tem o controle e a erradicação dessas doenças, como, por exemplo, febre aftosa no caso dos bovinos, né? Então, são doenças que, a partir do momento que elas são notificadas, o mundo ele é alertado e aí os certificados, o status sanitário do Brasil muda. Então, muito possivelmente, virão intensas negociações internacionais, aí, comerciais, né, por conta dessa situação, infelizmente, que aconteceu ontem, né, dia 15, e foi notificado já a Organização Mundial de Saúde Animal, né? Então, a questão vai ser meramente comercial, né? Por conta do risco desse vírus chegar nas aves desses países que estão comprando essa carne, né? Aí o Brasil vai ter que explicar direitinho e possivelmente isso será resolvido, né? Claro, virá um prejuízo, né? Por conta de 60 dias com esses produtos parados, né, de exportação ou destinados ao mercado nacional, né? Então tem que ver o que é que vai acontecer. É muito cedo ainda, né? Isso, na realidade, começou dia 12 e hoje é que realmente foi confirmado, né? Através de análise dos laboratórios oficiais no Brasil, que também tem muita confiabilidade internacional, muita credibilidade, né? Então vamos aguardar, né? Infelizmente aí vai ter que passar por um processo de negociação, mas a sociedade ela precisa saber que não há risco, né? O consumo dos produtos ele é seguro desde que produtos procedentes de estabelecimentos inspecionados, produtos dentro da legalidade, né? Produtos legais e inspecionados pelo serviço oficial, né? Que eles são seguros, né? Então não há esse medo, né? Isso não existe. O grande problema vai ser comercial por conta dos acordos internacionais, né? Maravilha. Porque a situação do Brasil mudou. Entendido. Professor, muito obrigada pelas explicações aqui para a gente hoje no Boletim. Obrigada, a gente te espera numa próxima. Obrigado. Olha, a gente